primeiro vídeo de hoje do canal As Últimas de São Paulo, principalmente mercado da bola, além também aí da preparação do tricolor para o jogo de amanhã contra o Grêmio no Morumbi. Então vamos perder tempo não, vambora pro vídeo. Quarta-feira contra o Grêmio no Morumbi às 8 da noite, tentando retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que na quinta-feira o São Paulo jogou contra o Galo, perdeu, já estava em quinto lugar, porque um dia antes o Bahia havia vencido o Atlético Paranaense. E para o São Paulo foi bom o Bahia ter perdido para o Cuiabá no jogo atrasado, porque o Bahia não disparou. Permite que o São Paulo em apenas uma rodada consiga ultrapassá-lo. Só que também no sábado, em outro jogo atrasado, o Cruzeiro bateu o Bragantino e tirou o São Paulo do quinto lugar. Com isso, o São Paulo caiu para a sexta colocação. E vai tentar, com uma vitória contra o Grêmio, combinado com tropeços de Cruzeiro e Bahia, voltar ao G4. Bem, antes da gente falar do time, duas notícias importantes de bastidor. A primeira, Diego Costa já não treinou nesta segunda-feira, foi liberado pela diretoria para viajar à Rússia, o que vai acontecer agora à noite, e realizar exames médicos no Krasnodar. A proposta do time russo é de 7,5 milhões de euros. O São Paulo tem 80% dos direitos. Agora, se der tudo certo nos exames médicos e o Diego acertar a sua parte salarial com o time da Rússia, ele já não veste mais a camisa do São Paulo e seu último jogo terá sido no banco contra o Galo na semana passada. Segunda notícia, Rames Rodrigues eleito o melhor jogador da Copa América, apesar do vice-campeonato da Colômbia. O Rames tem 48 horas além do término da competição para se apresentar. Então ele não precisou se apresentar hoje nem amanhã. A partir de quarta-feira termina o período de convocação dele com a Colômbia e como ele é jogador de São Paulo, ele tem que chegar aqui no CT e voltar aos treinamentos. Resta saber se ele vai comparecer e resta saber se ele vai permanecer. O São Paulo está esperando algumas propostas oficiais para tentar negociar o Rames Rodrigues já nesta janela, porque o Zubeldia não conta com ele. Foi aproveitado apenas 5 minutos com o Zubeldia, a tendência é que ele não permaneça. Bem, dito isso, o que pode chegar? O Lisieiro já está treinando, já está reintegrado e passa a ser uma opção a partir desta rodada. O Thiago Mendes está forçando a barra no Catar para que o time de lá libere ele. Ele já acertou salários e luvas com o São Paulo. O São Paulo fez uma primeira proposta, o time do Catar não aceitou. O Thiago Mendes está pressionando para que uma segunda proposta seja aceita e ele possa ser reforço do São Paulo. E o Wellington, a situação é o seguinte, o staff tem a proposta do Southampton para agora, só que não quer pagar nada, quer deixar uma porcentagem com o São Paulo. O São Paulo é muito claro, só libera o Wellington agora se tiver, além da porcentagem, uma grana pela rescisão do contrato. Senão, ele segue jogando até o final do vínculo, no final da temporada e sai de graça a partir de janeiro. Dito isso, o time que joga contra o Grêmio não terá o Alan Franco, provavelmente o Ferrarese será o seu substituto e não terá o Luiz Gustavo suspenso. 2 jogadores brigam pela posição. Bobadilha a primeira opção e o Rodrigo Nestor a segunda. Se jogar o Nestor, o Alisson dá um passo para trás, faz o primeiro volante e o Nestor faz o segundo volante na posição que o Alisson tem jogado agora. Tudo isso passa pelo treino desta terça-feira, que antecede o jogo contra o Grêmio. Valeu, Glaucia. Mostrando qualidade, não comprometendo do banco de reservas e uma negociação, para mim, muito boa, muito satisfatória do ponto de vista financeiro. É um atleta de 24 anos, um reserva do São Paulo, né, que pode render cerca de 47 milhões de reais, né, para os cofres do São Paulo. Então é uma proposta muito vantajosa financeiramente. Obviamente vai fazer falta nessa rotação, né, sempre que ele precisou ser requisitado, deu contra-recado, inclusive na final da Copa do Brasil. Né, precisou entrar ali na vaga do Arboleda, não comprometeu e foi bem. Então acho que é uma negociação vantajosa para todos os lados. Vai fazer falta, mas o São Paulo consegue arrecadar um bom dinheiro. Glaucio, é com você. São Paulo. Sobre o Diego Costa, meu pitaco aqui, ele vinha sendo bastante utilizado pelo Zubeldia, inclusive como lateral. Mas tem que vender. Inclusive como lateral direito, né? Porque só tinha o Igor Vinícius, não tinha o Rafinha ainda. Sim. Então ele estava entrando todo o jogo, entrando como lateral direito nos jogos. Eu acho sim que vai fazer falta, até porque os outros jogadores, Ferrarese e tal, agora vai mudar o técnico da seleção do Equador, sabe lá se o Arboleda não vai ser convocado de novo. Então essa indiscutivelmente é uma questão. O outro lado da moeda é o Diego Costa, um jogador com mais de 23 anos já. 24, né? 24 anos, então a possibilidade dele ser negociado era muito pequena. Quer dizer, muito pequena não, tanto que foi negociado, mas ele já tinha passado daquela idade. Talvez o São Paulo não fosse lucrar muito mais com ele do que lucrando. Precisa de dinheiro, indiscutivelmente precisa de dinheiro. E aí acho que os valores não são tão ruins. Eu acho até um valor ok para a venda do Diego, que foi um jogador importante. O jogador veio da base, foi campeão da Copa São Paulo como São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, substituindo o Arboleda naquela final. Sempre se mostrou muito São Paulino, assim, um cara que a torcida
gosta muito. O Rafão aqui está falando, zagueiro mediano, excelente venda. Só subir da base novamente a reposição, já que o Alan Franco e o Arboleda são os titulares. Pois é, uma semana em que o São Paulo volta aos gramados, né? Uma semana de descanso, 6 dias, para ser mais preciso, né? De descanso São Paulo teve. Então, agora tem pela frente o Grêmio em casa. Para mim, mais uma vez, obrigação de vitória. Depois vai viajar para Brasília para enfrentar a equipe do Juventude. Para mim, 2 partidas em que o São Paulo tem a obrigação de vencer. São 2 equipes que estão na parte de baixo da tabela. O Grêmio jogando muito mal. O Grêmio muito mal dentro de campo, apresentações bem ruins, né? O Grêmio que venceu aí o Operário pela Copa do Brasil, né? Mas, sabe, de resto, assim, de campeonato brasileiro, muito mal. Vamos recapitular os últimos jogos do Grêmio no Brasileirão, né? Derrota por 2-0 para o Cruzeiro, antes derrota por 3-0 para o Juventude, empate com o Palmeiras 2-2, em que o Palmeiras jogou muito mal esse jogo, venceu o Fluminense, que absolutamente todo mundo está vencendo, empate com o Atlético Goianiense 1-1 fora de casa, derrota no Grenal por 1-0 para o Internacional, 1-0 vitória do Fortaleza para cima do Grêmio. Tirando o jogo do Fluminense, o Grêmio não vence. Eu tô tentando buscar aqui em Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Cuiabá no dia 20 de abril. 20 de abril, a última vitória do Grêmio, né? E foi em casa. Contra o Fluminense, também jogando em casa, né? Não necessariamente em casa, né? Tá jogando, acho que no Couto Pereira, se eu não estiver equivocado. Mas... não, jogou no Centenário, perdão. Jogou no Centenário em Caxias do Sul. Então, assim, o jogo é fora de casa pro Grêmio, o aproveitamento do Grêmio é muito ruim, né? Para mim é uma obrigação vencer a equipe do Grêmio na quarta-feira. Não tem outra justificativa, como eu posso dizer, outra forma de avaliar isso. O Grêmio, jogando fora de casa, tem 1 ponto em 6 jogos. São 5 derrotas e 1 empate. Né? E eu não posso acreditar que seja o dia do segundo empate que seja, né? São Paulo vencer na quarta contra uma equipe extremamente mais fraca que a do Grêmio, e depois contra o Juventude, para mim também é obrigação mesmo fora de casa vencer. Para mim é uma semana em que o São Paulo tem o dever de fazer 6 pontos na tabela do campeonato. Vencer ou vencer, tô de acordo com você, o São Paulo não pode ressuscitar mais um, como vem fazendo o Brasileirão, é uma máxima que o São Paulino anda falando bastante, né, que São Paulo ressuscita os mortos, volta os mortos à vida. Então, não acho justo se isso atribuído ao último jogo, viu? Porque o São Paulo jogou melhor. O último jogo não, né? Mas a gente pega o jogo do Cuiabá, o jogo do Vasco, São Paulo vem ressuscitando alguns aí, mas a gente torce porque quebra essa sequência contra times que, claro, né? É o Grêmio, é um time grande, mas é um time que tá no Z4. Então não tem como a gente falar que o São Paulo vai entrar em casa com o time do Z4 para não ganhar. Então tem que entrar para pontuar, para vencer. Chacon, já Felipe Oliveira estará conosco lá direto da Barra Funda para a gente comentar maiores detalhes, mas hoje a gente trouxe a informação há pouquíssimos instantes que Diego Costa foi na Barra Funda de manhã, deu o tchau para seus companheiros, né, sua despedida aos funcionários, companheiros de time, e viaja hoje à noite, informação da ESPN, para a Rússia. Está acertado com o Krasnodar, Diego Costa, então, por 7,5 milhões de euros, praticamente aí 45 milhões de reais aos cofres do São Paulo. E aí, claro, quando tiver firmado isso tudo, né, ele já tem esse acordo, vai fazer exames aí amanhã na Rússia, a gente vai ter maiores detalhes também de porcentagem e tudo mais. Fato é, Diego Costa vendido, então, deu seu tchau hoje na Barra Funda. Você já vinha dando a sua opinião por aqui, falando sobre a passagem dele. Para mim, sai pela porta da frente total e sai como um cara querido por boa parte do São Paulino, talvez. Não, sim, com toda certeza, né? Um cara que defendeu com unhas e dentes aí as cores do clube, teve bons momentos, teve momentos ruins, mas eu consigo lembrar mais de momentos bons do que ruins. Então, pessoal, o que eu tenho dito há alguns dias já 7 milhões e meio por 80% do Diego Costa não tem como recusar, é recusável, né? O jogador vai, 24 anos, vai fazer falta pelo que foi dito aí, a possibilidade do Alan Franco ser convocado, do Arboleda ser convocado, do Ferrarese ser convocado. Então, assim, é o risco que o São Paulo vai tomar, né? Precisa de dinheiro, como foi dito, porque precisa melhorar sua receita, depende de venda de jogadores. O jogador que seria a grande venda do São Paulo no ano, o Pablo Maia, se machucou. Então, assim, tem que aproveitar. Não pode dar esse mole não, ainda mais o valor desse, jogador de 24 anos, jogador que não é titular, então, perfeito, acho que não há o que dizer.
Ainda falando de São Paulo, né? O Gabriel Neves, seu Bigorón, né? Ele tava no Independiente, né? E parece que agora ele está indo pro Estudiantes em definitivo. São Paulo não recebe nada, mas fica com participação no passe de jogador, né? Só informação, ainda que não seja tão importante, mas relevante, tem uma base de fãs aí do Gabriel Neves. Que mais? Lisieiro e Jackson Mendes já estão no bid, já estão treinando com o São Paulo Futebol Clube. Então quem sabe podem pintar de vez em quando no banco, ou até surpreenderem e jogarem na equipe titular aí em determinadas partidas, quem sabe. Jackson Mendes teve o seu grande momento na Copa do Mundo de 2022. O Lisieiro lá no Campeonato Paulista de 2021. Pensando bem aí, faz um tempinho. Agora são jogadores que voltam aí para reforçar o elenco. A gente espera aí que eles acertem a forma do pé e possam jogar o seu melhor futebol como já jogaram anteriormente. Ainda falando de tricolor que se prepara para amanhã contra o Grêmio que vai mal das pernas. Mas a gente vê que o São Paulo adora recuperar um defunto, né? Então tem que ficar bem preparado para esse jogo, não pode dar mole, tem que entrar com sangue no olho. São Paulo que não vai ter o Alan Franco, que foi expulso, não vai ter o Luiz Gustavo, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O Alan Franco, óbvio, seria o Ferrarese. No lugar do Luiz Gustavo fica a dúvida entre Nestor e Bobadilla. Então vamos ficar de olho. Acho que vai fazer muita falta os dois jogadores que sempre vão bem, são constantes, regulares. Então, mas o Zubeldia estava para quebrar a cabeça e buscar a melhor formação para o São Paulo no jogo contra o Grêmio. Depois contra o Grêmio tem o Juventude fora de casa, mas o fora de casa é em Brasília, então novamente tem que buscar a vitória e para tentar se manter ali no G4, o G4 que está cada vez mais brigado. O Cruzeiro entrou na briga, só que o Cruzeiro entra na briga com um time ainda inferior ao que terá, né? Porque os jogadores contratados aí estão estreando, o Cássio já estreou e tá vindo uma equipe bem enjoada do Cruzeiro. Aí você tem Flamengo contratando, você tem Palmeiras, você tem equipes aí da ponta aí contratando. E o São Paulo ainda não consegue fechar essa primeira contratação, né? O desejo e o esforço do São Paulo, o foco tem sido no Thiago Mendes. E bem, tá complicado lá negociar com os árabes, né? Fica a dúvida agora se o São Paulo vai buscar um zagueiro ou não. Lembrando que quando eu falo em zagueiro, eu sempre esqueço do Sabino. Você tem Igão, você tem Belém, você tem a Moeda em Alan Franco, mas eu sempre esqueço do bendito do Sabino. Então assim, contratar zagueiro, né? Mas não tem que usar a base, não tem que financeiramente bater a meta também. Fica assim, vai contratar que zagueiro? Também tem isso também, né? É um zagueiro que, como o Diego Costa, que vestia a camisa que era São Paulino, cara, tu não vai encontrar. Tem lá seus momentos altos, seus momentos baixos, mas acho bem difícil, acho melhor manter o que você tem e arriscar. Então, se para as seleções também não ficarem colocando jogadores de São Paulo, essa parte é mais difícil, né? Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas a gente sabe que a prioridade é um volante, um lateral esquerdo. Lembrando que o Ayrton foi comprado pelo Southampton. A conversa ainda não evoluiu para a ida do jogador agora nesse segundo semestre. Então ainda tem mais essa preocupação. Vídeo que o Patrick Lanza ainda não tem condições de assumir a titularidade. Então é isso, gente. Um resumo breve do São Paulo, que agora se prepara a foco total no Brasileiro. 2 jogos essa semana aí. Grêmio e Juventude, um mini campeonato gaúcho. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar aí nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder, nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima terça-feira a todos e valeu!